Conexão de volta e agora para falar sobre o terror de muitos pais irresponsáveis por crianças, que elas sejam vítimas de pedofilia. Para relembrar o que é isso, é uma doença, que faz um adulto se sentir sexualmente atraído por crianças. E a perturbação mental desse adulto faz com que ele crie 1000 artimanhas para conseguir fotos, vídeos, registros das partes íntimas de meninos e meninas. E quem trabalha com esse assunto parou para contar e chegou a um número impressionante. Você vai pensar aí em casa, 1000, 10 mil? Não, 56 mil denúncias de pornografia infantil no ano passado aqui no Brasil. 56 mil denúncias. A gente está aqui com a Juliana Cunha e também com a Lígia Caravieri e elas estudam esse tema, se dedicam, passam a vida falando de infância, adolescência, de maus tratos. Uma veio de Salvador, a outra veio de São Paulo, ali da região do ABCD, para falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu queria que vocês explicassem para a gente, principalmente o pessoal da SaferNet, quer dizer, de que universo a gente está falando? 56 mil denúncias, de um mundo real ou de um mundo virtual ou dos dois? Hoje a internet não é mais separada do mundo real, digamos assim, ela é parte do mundo, parte da nossa vida, as pessoas interagem, se relacionam e vivem intensamente, especialmente essa geração aí de crianças e de adolescentes. Então não existe uma separação entre mundo online, offline, real e virtual, é tudo o mesmo universo. E uma coisa pode levar a outra, quer dizer, alguma violência vivida ali no círculo familiar, no círculo de amigos, de crianças e adolescentes, pode levar também a algum tipo de violência online. Então, a gente costuma sempre encarar como fenômenos que estão conectados. Lígia, isso é mais assustador ainda, porque dá ideia para o pai, para a mãe, para o responsável que a criança está em permanente ameaça, E ao mesmo tempo, assim, o maior perigo para a criança e para o adolescente, no que tange, sim, falando da violência sexual, do abuso, não é o estranho, Então, por exemplo, o CRAME é uma organização social que atua com crianças e adolescentes que sofrem violência doméstica, Violência dentro do ambiente familiar. Sigla, CRAME? É Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, do ABCD. Quer dizer, tudo isso deságua lá em vocês. Deságua. Então, assim, ao contrário do que as pessoas imaginam, quem mais abusa sexualmente de crianças e adolescentes é o pai biológico, e não o padrasto, e não o desconhecido. Mas nós temos casos de quem pratica o abuso é a mãe, a avó, o tio, uma babá. Então, realmente, assim, o perigo está, é o que a Juliana falou, no virtual, mas aqui muito no concreto, nas relações aqui reais também. E que já existiam antes da internet, A internet vem, então, como uma força, digamos, a mais negativa por esse aspecto, Mas ao longo desse programa a gente vai deixar os pais mais tranquilos, Que também a gente vai mostrar como é que é possível defender essas crianças dessas ameaças, E dessas armadilhas, especialmente, que a gente vê muito isso. A polícia investiga e mostra que o perfil vai mudando, do agressor. Às vezes o cara tem uma artimanha, como eu usei a palavra ali no início, Quer dizer, ele vai mudando. Às vezes você pensa, um adolescente já sabe que as ameaças estão na internet. Ainda assim ele cai. E até é importante a gente pensar nesse perfil e nessa imagem, porque as pessoas têm um imaginário em torno da figura do pedófilo, exatamente como a Lígia falou, um estranho, um desconhecido, alguém que porta um transtorno, que é o transtorno da pedofilia. E o que a gente vê na realidade é que essa pessoa pode, inclusive, usar da relação de confiança que ela tem ou de alguma aproximação ou proximidade com crianças para fazer esse contato através da internet, ou pode, é claro, usar as redes sociais aí para tentar se aproximar e ganhar a amizade de uma criança e de um adolescente, mas ele não é para depois tentar promover um encontro físico, também, presencial, para ameaçar, chantagear, mas nem sempre ele é essa figura estranha, desconhecida, alheia ao universo da criança, e nem sempre ele é aquele sujeito que tem um transtorno, que é o transtorno mental da preferência sexual, que é a pedofilia. Ele pode não necessariamente ter esse transtorno e cometer a violência sexual. Então, o crime é o crime do ato de violência e de exploração, e que pode levar também à produção de imagens de abuso sexual infantil, que a gente chama de pornografia infantil. Nesse caso, vocês não tratam como doença? Ou porque... vocês veem essa pessoa como isso pode ser uma perversão, por exemplo? Porque isso depende de um diagnóstico também, Então, até as estatísticas para, de fato, avaliar quantos desses agressores eles portam um transtorno, isso vai depender de um diagnóstico médico. E o que a gente observa muitas vezes é que
quem é pedófilo, não necessariamente ele passa ao ato de abuso e de violência sexual por várias motivações. E o tratamento, inclusive, pode ser preventivo nesse aspecto, né, para que ele não cometa o abuso. E muitos abusadores, eles não necessariamente têm o transtorno de pedofilia. Ele não necessariamente tem uma preferência exclusiva sexual por crianças. Ele pode ter uma vida absolutamente sexual no sentido de, né, normal, sexualmente ativo, assim, como se diz, né? E ainda assim ele cometer abuso sexual, porque a gente também tem uma cultura que pode ser uma cultura muito permissiva para violência sexual contra crianças. Em alguns contextos, inclusive, isso pode ser uma prática silenciada, isso pode ter a ver com relações de poder. Então, tem outros fatores que podem levar alguém a cometer o abuso que não seja especificamente o transtorno de pedofilia. Como é que essa cultura aparece lá no CRAME, Lígia? Isso que a Juliana está colocando é importante, porque realmente é colocado tudo no mesmo barco, né? A gente ouve muito a mídia, né? O próprio sistema judiciário fala crime de pedofilia, né? Todo mundo que abusa sexualmente de crianças parece que é pedófilo. Isso é equivocado. Para começar, não existe crime de pedofilia. Se o pedófilo praticar o abuso ou abordar uma criança, ele pratica o crime de estupro. A pedofilia é a doença, né? Mas o que a gente vê na nossa prática, assim, por exemplo, são pais, mães responsáveis que têm uma vida sexual ativa com um parceiro adulto. Essas pessoas não são pedófilas. Então, assim, em determinado momento, elas têm a vida sexual delas e elas também abusam sexualmente de crianças. Na nossa prática, o que a gente observa é que a maior parte desses casos, que, né, pais, mães, adultos que abusam sexualmente de seus filhos, sobrinhos, né, crianças próximas, é que eles sofreram abusos na infância ou presenciaram atos abusivos de pessoas que são referência para ele. Então, isso é muito comum. Não dá para generalizar, né? Todo mundo que sofre um abuso vai se tornar um abusador? Não. Né, mas muitos dos abusadores que nós atendemos, eles sofreram ou presenciavam esses abusos na infância. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque o trabalho de vocês também prevê, né, atendimento não só à criança que foi abusada, né, ou que foi vítima de pedofilia, mas ao próprio pedófilo ou abusador, né? Eu acho que é interessante a gente também mostrar, a gente vai colocar aí na tela daqui a pouquinho, como fazer a denúncia, né? Quer dizer, esse passo a passo, por onde começa, digamos, uma simples suspeita, já é suficiente para a pessoa ir até a internet ou usar o telefone? Que meios ela tem? Começa pra gente, por favor, Juliana. É fundamental que qualquer internauta que tenha acesso a conteúdo de abuso sexual contra crianças e adolescentes, ele possa denunciar. E é uma denúncia anônima, ele não precisa ter que fornecer nenhum dado pessoal dele e bastam só 2 cliques. Ele tem que entrar no endereço, né, da página. Aqui, a gente está mostrando na tela, inclusive, quem está em casa está nos acompanhando. É quase como um boletim de ocorrência, né? É isso, aquele menu ali você vai escolher. É bem mais simples até que um boletim de ocorrência, porque ele não tem que fornecer nenhum dado dele, endereço, nada. Ele só tem que clicar em qual tipo de conteúdo ele quer denunciar, e nesse caso, conteúdo de pornografia infantil. Ele tem que copiar a URL, que é o endereço da página onde está hospedado esse conteúdo. Onde ele detectou isso, né, originalmente. E aí ele copia e cola no campo da URL e faz algum comentário se ele quiser fazer, mas não é obrigatório. Então ele só precisa ter o endereço da página onde o conteúdo está hospedado e que ele acessou através da internet. E isso é fundamental, primeiro porque isso pode levar a operações, né? As autoridades têm feito uma série de operações ao longo do ano. Recentemente a gente teve uma operação grande, com mais de 30 pessoas que foram presas em flagrante. Então isso leva, sim, as autoridades a poderem investigar e também identificar os responsáveis e puni-los, né? Vocês chegam a levar denúncias até a polícia ou não? Esse tipo de operação surpreende vocês tanto quanto a gente? Ou, de alguma forma, vocês também participam para detectar essas pessoas? Acho que assim, a gente tem um diferencial que a SaferNet ela pega as denúncias dos crimes virtuais, né? O CRAME é uma organização social que atende casos que, de alguma forma, já foram denunciados, ou aos conselhos tutelares, ou ao Disque 100, porque esse é um canal de denúncia, né, virtual, mas as pessoas também podem fazer a denúncia por telefone. Né? Existe o Disque 100 do governo federal, que funciona 24 horas, é gratuito, a pessoa não precisa se identificar, então a mera suspeita é importantíssimo de fazer a denúncia, de fazer a notificação. Então, no nosso caso, nós recebemos casos que, na sua maioria, já foram
denunciados. Né? Ótimo. E, bom, a gente vai mostrar também o site de vocês, né? Porque vocês têm esse diferencial de atender a pessoa que abusou, né? Quer dizer, e aí isso pra gente como sociedade, assim, é muito difícil de aceitar, né? É difícil a gente pensar assim, ele é um doente, quando você sabe que o objeto é uma criança, né? E de 2 a 7 anos vocês mapearam, né? Que são os principais alvos. Então, tá aí o site de vocês mostrando um pouquinho desse trabalho. Você mesma, né, Lígia, já trabalha nessa área aí, você nos falou, há mais de 20 anos, Mais de 20 anos, né? Eu trabalho há 24 anos, né, na área, seja no atendimento, prevenção, formação de profissionais no Brasil todo, de como suspeitar, como identificar precocemente, né, como abordar essas questões. E esse abusador, Lígia, ele tem um perfil ou, sei lá, para a gente ir um pouquinho mais adiante, um modus operandi, digamos, uma forma de agir? Então, infelizmente não. Né? Então, não vem algo que você vai olhar para essa pessoa e identificar claramente. Né? Então, essa criança vai começar a dar alguns sinais, seja no comportamento dela, seja através de desenhos, seja nas interações de que algo não vai bem. Então, por isso que é importante, nesse contato com a família, você contemplar todas as pessoas que estão relacionadas diretamente com a criança. Porque, às vezes, a denúncia vem em cima de uma pessoa e, quando a gente começa a atender, não é aquela pessoa. Então, tem no sentido da proteção da família, sobre, né, porque é alguém conhecido, é alguém muito próximo, às vezes existe o medo da criança, o afeto. Então, não são situações tão simples. Por isso que a gente fala, a suspeita, denuncia, porque para ter certeza é algo que acontece muito entre 4 paredes, num ambiente fechado. Né? A gente está com o Disque 100 na tela. Aí, se esperar, tá gritante, aí a situação a criança vai ter muito mais sequelas. Agora, as redes sociais, na sua opinião, Juliana, elas acabaram potencializando, digamos assim, essa aproximação entre a criança e o abusador ou o pedófilo? O que a gente pode entender é que as redes sociais são mais uma oportunidade de aproximação e de contato. Então, se antes você tinha outros espaços onde poderia haver algum tipo de contato de um adulto ou um adulto que tem atração sexual por crianças, nas redes sociais ele se favorece na medida em que ele pode acessar, se aproximar e anonimamente, e a gente não vai conseguir perceber tão facilmente como se fosse num espaço público, como um parque, em que você percebe que é um adulto, enfim, desconhecido. Então, de fato, as redes sociais são mais uma oportunidade, mas ainda assim, eu ainda vejo que as famílias têm muito medo, assim, o medo e o pânico e um certo alarde de quando as crianças começam a usar a internet ou começam a usar algum tipo de jogo e o contato com desconhecidos. Então, de um modo geral, ainda é permeado de medo. Ele não é infundado, né? Mas ele não ajuda as famílias a mediarem melhor essa relação das crianças com as tecnologias, porque aí fica no proibido, no não pode, e muitas vezes isso também pode levar as crianças a quererem acessar escondido, ou terem alguma curiosidade. Porque a criança cresce, né? Hoje ela tem 5 anos, então, daqui a pouco ela tem 8. É que as famílias conversem sobre isso. Eu costumo dizer, inclusive, que o pedófilo, muitas vezes, ele é essa figura, como na minha infância foi o homem do saco. Sim. Ninguém conheceu, mas todo mundo ouviu falar, mas muito por um alarde da família e, às vezes, da mídia também. Então, poder falar mais sobre o que fazer se algum desconhecido entra em contato. Ensinar a recusar o convite, se alguém envia um convite para ser amigo. Ensinar também a bloquear esse contato, a como denunciar na própria plataforma também que essa criança está usando. Então, isso ajuda mais as crianças a evitarem serem alvo de algum tipo de violência. E isso eu queria saber de vocês, porque a gente fica pensando assim, você vê crianças de 5 anos ganhando um celular. E essa criança, então, ela está na praça pública, ela está na rede. E aí, como é que você orienta? O ideal é, inclusive, que as crianças, elas passem a ter acesso a esses dispositivos quando elas já desenvolveram alguma habilidade que envolve maturidade, saber usar a plataforma, saber como bloquear, como denunciar. Então, tudo isso é importante que se prepare para que as crianças possam usar da mesma forma que se ensina a criança a atravessar uma rua e tem uma série de cuidados em relação a isso, segurar a mão, atravessar na faixa, olhar o sinal. Isso também vale para a internet. Então, olhar para os dois lados, Só né? dar o dispositivo não é suficiente, mesmo que ela tenha muita habilidade
ali técnica, né? Sabe manusear muito rapidamente, mas ela não tem a maturidade, não está preparada para identificar alguns riscos, então os pais precisam estar próximos e orientá-la. Vocês acham correto uma criança de 5 anos ter um celular ou estar nas redes? Não, eu acho que é uma realidade. A gente fala assim, não adianta se é o correto ou não, é uma realidade, né? As crianças estão tendo acesso a esses dispositivos, mas eu queria até pegar um gancho no que a Juliana colocou, porque a importância, assim, de se orientar a criança também desde cedo, não que ela seja responsável pela autoproteção dela, porque ela é o elo mais frágil nessa relação. Mas, assim, às vezes as pessoas deixam para orientar os pais, os responsáveis, com relação à sexualidade, quando está um pouco mais velho, ou na pré-adolescência. E, por exemplo, eu tenho crianças de 5 anos que o abuso sexual veio à tona porque ele foi chamar o amiguinho do vizinho para brincar. E a mãe do amiguinho falou, não, vocês não vão lá no campinho porque lá pode ter tarado. Ele fala, o que é tarado? É alguém que brinca de lutinha? Aí a mãe do amiguinho falou, não, tarado é alguém que faz isso, aquilo, papapá. E ele, olha, então fulano é tarado, porque ele brinca assim comigo faz tempo. Então é uma criança muito comunicativa, com uma família muito receptiva, não eram pais assim enérgicos ou rígidos, mas que acharam que era muito cedo, mas que se tivesse orientado, ia ter acontecido só uma vez, porque ele falaria. Então, assim, no sentido de a internet está aí, os riscos estão aí, mas a gente preparar, mas o que vocês estão falando também é que essa criança, ela passa a receber de outra forma essa informação, né? Não vai ser dentro de casa, vai ser de outro jeito. Então, talvez uma coisa que eu fico pensando aqui, essa autonomia, digamos assim, obviamente respeitando a faixa etária de cada criança, que vem desde, assim, se limpar sozinho, por exemplo, né? A criança ali, 4 anos, ela já está totalmente desfraldada e tal, quem sabe, esse tipo de autonomia, atravessar a rua, olhar para os dois lados. E às vezes até na relação, né? A gente vê as pessoas empurrando as crianças, ensinando desde cedo que elas não têm o querer sobre o próprio corpo. Até quando a gente vai para um vovó e fala, beija o tio, beija a avó, beija, e a criança fala, eu não quero. Você fala, tem que beijar. Você está ensinando para essa criança a ficar subjugada ao desejo do outro. E aí você coloca em risco, sem se dar conta. E essa questão da sexualidade ainda é um tabu muito grande em torno da infância, né? Então, eu acho que, de fato, é preciso falar sobre o corpo, sobre intimidade, sobre o contato com o outro, sobre aquilo que pode ser invasivo ou não para o corpo de alguém. Então, isso tudo deve ser um tema tratado em família, mas ainda é atravessado não de ajuda, sexualidade. Né, Juliana? É isso porque que as pessoas ainda confundem sexualidade com sexo, e são coisas diferentes, né? Sexualidade envolve a relação do sujeito com o próprio corpo, e isso desde os primeiros meses de vida. Então é importante que os pais olhem para isso e possam falar. E as crianças têm dúvidas sobre isso, e muitas vezes têm vergonha, têm medo, os próprios pais que também têm vergonha ou medo. E aí isso acaba não vindo à tona e pode vir, de repente, numa situação extrema que é de violência, né? Sim, e a criança ali totalmente fragilizada e vítima, né? Agora, um pouquinho maior, ali a gente estava falando mais ou menos desse perfil, né? Crianças de 2 até 7 anos ficam mais vulneráveis. Mas criança com 12, 13 anos, onde ela também começa a querer conquistar uma certa liberdade, né? Uma individualidade. Como é que é essa relação? Ou como deveria ser? Ou como vocês orientam para que os pais façam? Até para que a criança não se sinta permanentemente fiscalizada, né? E essa é uma etapa muito sensível, porque é passagem aí para preparação para a vida adulta, né? Eles começam a entrar na adolescência, começam a ter essa relação com os pares, né? Ou do mesmo sexo, ou do outro sexo, e isso, de fato, pode ser um momento em que as redes sociais, por exemplo, podem estreitar muito essas relações. Ali tem um paquera, um namoro, às vezes tem situações, inclusive, que a gente chama de nudes, né? Que quando se produz algum tipo de imagem, um selfie com pouca roupa ou nenhuma roupa. E aí os pais, de fato, precisam repensar aí as regras, porque é importante que eles ganhem mais autonomia, né? É importante para a vida adulta que eles construam isso, mas também que os pais estejam próximos e, mais do que fiscalizar, mais do que ser aquele que vai controlar, é aquele que vai ter um laço de confiança, que vai conversar. Não necessariamente ele precisa conhecer tudo que o filho acessa na internet. Às vezes o pai tem essa ansiedade, mas eu não sei nem metade do que eles fazem online. Mas você pode conversar com ele sobre quem são os amigos dele, quais são os lugares que ele frequenta na internet, que plataformas, que jogos, e ter esse momento da conversa que estimule a confiança, mais do que o controle e a fiscalização. Porque eu acho que quando a gente controla, especialmente escondido, eu já vi relatos de pais que fazem
esse controle da navegação escondido dos filhos, acessam pela senha, mas o filho não sabe. Isso fragiliza a relação de confiança. A hora que o adolescente descobre uma coisa dessas, não é? Pode até significar um rompimento ali daquela relação de confiança que estava se estabelecendo. Que a autonomia é diferente de independência, né? Isso. Eu acho que nós temos que promover a autonomia, no sentido até deles também conhecerem os riscos e também, né, os adolescentes, né, os pré-adolescentes. Mas a autonomia é diferente da independência. Né? Então, os pais que são invasivos, eles vão ser, seja pegando a senha do filho na internet, seja mexendo nas coisas dos filhos, na gaveta, num diário. Né? Então, mas a gente entende que é uma ânsia de proteção, né? Mas que acaba realmente pondo a perder porque a criança, o adolescente, perde a confiança e acaba ficando mais em risco. E não só na rede, né? Também no mundo real. Sim. Essa criança pode estar... Saiu agora há pouco uma pesquisa mostrando que a cada 4 dias uma menina é estuprada nas escolas públicas, né? Então, assim, é uma questão que está aí posta, né? A gente não pode mais fechar os olhos em hipótese alguma. E aí eu queria também saber de vocês qual é o papel da escola que vocês veem nesse processo, né? Porque, assim, também é difícil. Às vezes, uma simples aula de ciências já gera um conflito dentro de casa. Como assim? A professora está dando isso, vocês estão falando sobre isso. Como vocês veem? Eu vejo assim, a escola ela tem um papel primordial. Né, porque é como se fosse a segunda casa, né, dessa criança ou adolescente. É um ambiente onde ele se sente espontâneo, ele não se sente vigiado, ele não se sente policiado. Né, então, é muito fácil surgir um comportamento, né, alguma dúvida ou alguma fala relatando, né, abuso na escola, porque é algo que não adianta falar assim, vai falar com os especialistas da SaferNet ou do CRAME sobre isso. Não, somos estranhos. A escola não. Lhes é familiar. Então, a escola poder tratar dessas questões e ter essa receptividade, porque nós também, né, na minha prática, lá nós não observamos os professores muito preparados para isso também. Acredito. Né? No sentido de hora que dizer, já muda de assunto, ou aqui não é espaço para isso, ou você está inventando, você está mentindo, ou você sonhou. Então, nós vemos que, de uma forma geral, um local que seria privilegiado está com muita dificuldade para lidar com essa questão também. Juliana, que bons exemplos você poderia citar aí de projetos interessantes que você tem visto, inclusive a partir do material da SaferNet? Eu acho que as escolas que encaram que a internet, de fato, cada vez mais é parte da vida de seus alunos e da família, ela vai buscar aí integrar isso no conteúdo dela, né? Então, a tecnologia é um recurso poderoso na educação, ela transforma a realidade, ela é parte, inclusive, do universo das crianças e dos adolescentes já, então a escola vai ter que acompanhar isso obrigatoriamente. E aquelas que tomam a iniciativa de pensar seu currículo para tratar de temas como segurança na internet, uso responsável, ético, cidadania na internet, certamente vai contribuir. Eu acho que a escola também tem um papel importante porque os pais muitas vezes estão perdidos ou não sabem como mediar ou de que forma orientar os filhos. E aí a escola também tem esse papel de orientação à família. Então eu acho que ela dá esse suporte aí fundamental para a família conseguir mediar a questão do uso das tecnologias e, claro, incorporar no seu cotidiano uma reflexão sobre o uso ético e cidadão da internet. Não dá mais, hoje em dia, em 2017, para a gente ouvir de um coordenador pedagógico, por exemplo, que ele não sabe onde buscar elementos para isso, né? Está tudo tão disponível na rede, né? A gente tem o canal de ajuda também, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele, porque a partir daí, quer dizer, olha lá, chama de helpline, né? Mas a ideia de ser um canal mesmo de ajuda. O que é exatamente? É um psicólogo online? É uma pessoa que está lá? É um serviço de orientação psicológica para pessoas que foram vítimas ou estão sendo vítimas de violência na internet. Então, das mais variados tipos de violência, desde situações de aliciamento sexual infantil online, que é esse contato com um adulto que pode ter atração sexual por crianças, até situações de cyberbullying, de nudes, que é essas imagens íntimas que são compartilhadas sem autorização. Então, mas, Juliana, só para a gente entender, é alguém que está online? Funciona como um chat, uma conversa online? É um canal oferecido por chat e fica disponível em tempo real, todas as tardes, de 14
14 às 18 horas, e é um psicólogo que está do outro lado, que está treinado para orientar para situações como essa, e por e-mail também. Então é um serviço que qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar, cidades do interior, distantes, que tem acesso à internet, mas tem dúvidas de como usar a internet de forma mais segura, pode acessar o serviço e a gente orienta em tempo real. Muito bacana, parabéns por essa iniciativa. Então tá lá, o canaldeajuda.org.br, das 2 às 6, das 14 às 18 horas. Uma pessoa disponível para falar, não tem mais por que ficar em silêncio, né? Muito bom, muito obrigada a vocês, obrigada por terem tirado esse tempinho aí, atravessado um estado inteiro, no seu caso 2 estados, né, para chegar aqui no Rio de Janeiro e a gente ouvir essas palavras tão preciosas de vocês. Obrigada mais uma vez. Bom, e você aí quer ver o Conexão de novo, recomendar para alguém esse programa? Tá lá no futuraplay.org. Até a próxima.